A maioria dos marombeiros já ouviu falar que a DECA incha, mas será que ela melhora mesmo a dor articular? Será que a ciência consegue comprovar esse efeito da DECA nas articulações, seja no joelho, no cotovelo, nos ombros ou em qualquer articulação que você tenha no corpo? Esse artigo aqui que eu vou trazer aqui para vocês as informações, ele conseguiu comprovar uma coisa. A DECA nada mais é do que a nandrolona e ela pode estar vindo sobre duas formas, ou seja, sobre duas vias de administração. A Decadurabolin, que é o decanoato de nandrolona, ou o NPP, que é o fenilpropionato de nandrolona. São as duas formas de aplicação, sendo a nandrolona associada a um éster que tem uma meia-vida mais longa, e a NPP uma meia-vida mais curta. Só que assim, nesse estudo ele conseguiu perceber que um metabólito da nandrolona, tá, ele se ligava ao receptor da aldosterona. O que isso significa? A aldosterona é um hormônio que a gente libera, que é capaz de aumentar a retenção de sódio nas células e impedir a excreção de sódio nos rins, tá? Então qual seria o efeito disso? Se você tem uma substância que se liga ao receptor de aldosterona, ela vai fazer o efeito da aldosterona. Fazendo o efeito de aldosterona, ela vai aumentar a quantidade de sódio dentro da célula. Aumentando essa quantidade de sódio dentro da célula, como o sódio é muito osmótico, ou seja, puxa muita água, a gente vai aumentar a concentração de água dentro da célula. Seja essa célula uma célula articular, uma célula muscular, uma célula do seu corpo, enfim, não importa, ela aumenta a ação da aldosterona nessa célula. Mas se a gente pensar no efeito dela em uma célula articular, ela vai aumentar a retenção de sódio e com isso de água. E com o aumento da concentração de água, talvez esse seja o efeito explicado pelo alívio das dores quando você usa Decadurabolin ou NPP. Esse aumento da concentração de sódio puxa a água e essa água diminui os sintomas articulares. Isso também pode explicar um pouco o efeito do porquê que a DECA, ela mesmo não sendo uma droga que se liga ao receptor do estrogênio, ela também aumenta retenção de água. Por quê? Porque se ligando ao receptor de aldosterona, ela também aumenta a concentração de sódio dentro da célula e com isso você faz com que você tenha mais água que vai ser puxada automaticamente e com isso mais retenção. Então tá aí a explicação do porquê que a DECA ela pode auxiliar nas suas dores articulares. Lembrando que a Decadurabolin é uma substância que é para uso exclusivo de pessoas que necessitam dessa substância, tá? Eu sei que é muito usada por bodybuilders, mas lembre-se, ela é doping, então se você é uma pessoa aí que é natural, não faça uso de DECA, porque isso vai disrupcionar o seu ciclo hormonal. Então, caso você queira usar, procure o seu médico, vá até a pessoa que você conhece, seu médico de confiança, para ver o que ele acha sobre isso. Beleza? Espero que tenham gostado. Abraço.